Saudações, muito boa tarde. Em Goiás, 13h13. Tá um dia bonito. Quer dizer, não é bonito com sol radiante, mas olha só. Tá um dia nublado, então, portanto, é um dia bonito. O conceito de beleza tá nos olhos de quem vê, né? E depois daqueles dias de sol torrando e ar seco, umidade de ar de uns 40%. E os 30 graus tá ótimo. Nossa senhora, não reclama mais. Bom, no vídeo passado a gente falou da Argentina, certo? Que o ingresso nos BRICS Pode chamar meu irmão? dava um alento, inclusive para impedir que aquela aberração, né? Aquela mistura de Boris Johnson com Bolsonaro e Zelensky vença as eleições lá. Eu, de fato, eu já não acreditava que ele poderia vencer. Porque, como eu sempre digo, a nossa própria aberração venceu por causa da Lava Jato, né? Que prendeu o principal candidato, né? E por causa da fakeada, que criou uma comoção e permitiu que aquele infeliz dos infernos não abrisse aquela boca de esgoto dele. Porque se ela abrisse, ficava óbvio, até para o brasileiro mais iludido, que era aquilo, né? Então, como o Javier Milei vai continuar abrindo a matraca dele, ele naturalmente não iria vencer. Aí você tinha a tal Burrick, né? A coisa lá da direita também, que poderia vencer. Mas os dois adotaram o discurso anti-BRICS, o que permitiu ao Massa monopolizar o discurso pró-BRICS. E claro que você tem vira-lata na Argentina, é óbvio, né? É evidente que existe. Quem fica feliz em lamber as botas dos americanos. É evidente. Nossa classe média latino-americana é assim. Essencialmente, ela é lambe-botas. Mas, verdade seja dita, eu creio que a opção fazer parte dos BRICS, continuar comprando e vendendo para a China e Brasil, os dois principais parceiros da Argentina, no limite, faça mais sentido. E a China, se quiser, ela resgata a Argentina do jugo do FMI. Então agora os argentinos têm opção. Eles podem sonhar, como a gente já disse. No caso da Etiópia, bom, a Etiópia, os problemas dela são mais graves. É um país muito mais pobre, mas é uma das nações de maior crescimento econômico do mundo. Apesar de estar passando por uma guerra civil, claro, né? É como os Estados Unidos atuam, levando o inferno e o caos. Mas isso também pode ser solucionado. A Rússia tem meios e a China recursos. Eu acho que a palavra-chave de todas essas crises é isso. A Rússia tem meios e a China tem recursos. E a Índia tem propostas, certo? A Índia tem seus próprios problemas, mas evidentemente ela está num outro patamar. Pousou no Polo Sul da Lua, nenhuma nação conseguiu isso. Então é óbvio que a China, a Rússia são potências tecnológicas, mas a Índia de modo algum pode ser desprezada. Só fala de NASA. Faz muito tempo que a NASA não faz nada de relevante. Sabe, aquele satélite, né? James Webb. As partes importantes foram feitas pelo Canadá. Foram feitas pelo Canadá. Quem faz os lançamentos são companhias privadas. E a maioria dos lançamentos, na verdade, explode. Você fala, mas é a empresa do Mosca lá que mais lança. Não,
lança em volume, claro, né? Que é as caixas de sapato que polui o céu. O sistema Starlink. Lança a caixa de sapato, o Brasil lança. Não é que é um... né? Ah, tem um super foguete. Ok, tem. Vamos ver o que eles conseguem. Sozinhos. NASA mesmo. Já era. Os Estados Unidos, a verdade é essa. E aí eu continuo de onde eu terminei. Já não vai essas bravatas, essas ameaças, sabe? Vamos fazer e vamos acontecer no Níger, na Síria, em Taiwan. Eles não se sustentam materialmente, porque esses países não têm recurso. Se tivessem, estariam ganhando a guerra da Ucrânia. Isso é uma coisa simples de ser compreendida. Se eles tivessem os recursos para vencer, estariam vencendo na Ucrânia. E não estão, é óbvio que não estão. É evidente que eles não estão. Eles estão perdendo e feio. Certo? Então fica demonstrado claramente que eles não têm essa capacidade toda. Podem latir, berrar, chorar, resmungar, gritar. Mas capacidade mesmo, que é o que conta, eles não têm. Se eles não têm capacidade, eles não vão fazer. Agora, sempre tem um trouxa, né? Sempre tem uma Filipinas da vida apoiando o povo contra a China. Uma Nigéria da vida apoiando Europa e Estados Unidos contra o irmão africano. Sempre tem. A Costa do Marfim, um Senegal, um Taiwan. É muito mais fácil você colocar um traidor miserável na liderança de um país e fazer ele tomar decisões estúpidas. A Ucrânia demonstra isso de maneira cabal, né? O tanto que é fácil você pegar um idiota, colocá-lo no poder e deixar ele fazer o que faz de melhor, né? Que merda! Isso não é difícil. Definitivamente isso não é difícil. Certo? As consequências são outra coisa. Quem vai pagar não são os Estados Unidos. Para eles tanto faz. Essa é a verdade. Tá mais fresco, mas ainda assim tá quente. Acabei de almoçar. Então vamos andar devagar, né? Deixa eu ver os preços aqui. Então, nossa. Vamos lá. Os Estados Unidos, o nosso grupo, a gente estava analisando os indicadores a respeito da Bolsa de Nova York. Você tem mais ou menos 5% das ações que estão inflacionadas, uma bolha, né? É fácil achar e identificar uma bolha. Quando a recuperação em dividendo do preço pago pela ação leva 30 anos, então é bolha. Tipo assim, as ações pagam dividendos, só para entender rápido, as ações pagam dividendos. Se você tem que esperar 30 anos de dividendo para conseguir recuperar o que você pagou na ação, essa ação não vale a pena ser comprada. É como se ela estivesse pagando um juros de 3,3% ao ano. Então não vale a pena. E é o que está acontecendo com as ações mais negociadas, que representam 5% do... Deixa eu só dar uma olhada nos preços. A linguiça daqui. Eu não sou tão fã assim de carne. Eu como que preciso. Não deixa. Então algumas ações, uns 5%, Roberto lá do nosso grupo chamou atenção para isso,
estão vendidas por um preço surreal, sabe, que não faz sentido. E os outros 95%, elas não sobem. São ações que não valorizam. E é claro que não valorizam. Os Estados Unidos estão passando por uma crise econômica terrível, né? E se o juro está muito alto, a tendência do mercado financeiro é não arriscar, porque compensa mais. É a lógica simples. O juro está elevado. Nós acabamos de dizer, uma ação cujo score está em 30, ela paga um juro de 3,33%, que é inferior ao da inflação. A inflação real dos Estados Unidos está em quase 8%. Então você vai perder dinheiro, e muito. Nesse sentido, se a taxa de juros tem 5,25%, por que você vai arriscar em ação, né, se a taxa de juros paga mais? É uma conta simples de fazer. Eu tenho uma quantidade X de dinheiro. Eu posso investir em título da dívida pública ou em ações. A ação tem risco e paga 3,33%. Taxa de juros paga 5,25%, portanto, mais, e é garantido pelo governo. Então o que eu vou preferir? Ora, eu vou preferir comprar título da dívida pública. Certo? E aí o mercado acionário estagna, porque a lucratividade das empresas não compensa a compra das ações. Você não vai comprar a ação de uma empresa que não está lucrando. A verdade é essa. E a taxa geral de lucratividade dos Estados Unidos foi pro ralo. Por quê? Ora, esse mesmo crescimento da taxa de juros, 5,25%, elevou a taxa das hipotecas para a estratosfera. Os americanos vão gastar esse ano a mais 200 bilhões só no aumento da taxa de juros de hipoteca, juro hipotecário. E aí você cria duas situações muito ruins para os próprios Estados Unidos. A primeira é que quando você gasta mais pagando a própria hipoteca, você vai consumir menos, e que vai reduzir a rentabilidade das empresas, e tem menos dinheiro para investir. O que vai fazer é com que as ações fiquem estagnadas. A segunda, e talvez nesse caso até mais perversa, é que quem tem hipoteca antiga, que cobra juro baixo, não vai querer hipoteca nova. E é o mercado imobiliário, e portanto a construção civil e os empregos ficam travados. Olhe o tamanho da bolha que está se desenhando na Bolsa de Nova York. Pois bem, deixa eu exibir minha camisa. O que é quase uma prova de caráter, né? Porque se você se mantém vascaíno depois de tudo que a gente passou no último quarto, nos últimos 20 anos, né? Cara, você aguenta qualquer coisa. Você resiste ao sofrimento, à humilhação, à dor, à vergonha. Você já não é mais um homem, você é uma máquina. É diferente ser botafoguense. Sem zoeira, você não espera tanta coisa assim do Botafogo. Esse ano parece que vai ser campeão brasileiro. E aí a naftalina vai tomar conta das ruas desse país. Que esconde a camisa. Nós não, na humilhação, na vergonha. Tamo lá. Camisa do Vasco. Camisa do Vasco. É a única camisa que eu compro oficial. É essa. Eu tenho outra que meu irmão me deu, antiga já, Mauro Galvão. E essa. Não. Mas enfim. Nós estamos falando do mercado acionário, né, dos Estados Unidos, cujos lucros ou não existem, 95% das ações, ou estão em bolha, no caso dos 5%. E explicamos por que as ações que estão nos 95% baixos não vão subir, e as que estão nos 5% altos são irrealistas, vão estourar. E aí o mercado inteiro vai quebrar. Tem tanta coisa errada nos Estados Unidos, economicamente, que fica até difícil prever o que é que vai estourar primeiro. O mercado de ações. O mercado de ações está a milímetros de ir para o saco. Certo? Está a milímetros de ir para o saco.
Aí você tem o mercado imobiliário. Como eu disse, ele também está travado. Vou explicar novamente. O que aconteceu? No caso do mercado imobiliário, o problema é o seguinte. Os Estados Unidos trabalhavam sempre com juro muito baixo, né? A taxa de juros era muito baixa, entre 0% e 1%, a maior parte do tempo, mas a inflação toma conta. Então, as taxas hipotecárias eram elas muito baixas. De modo que quem tem hipoteca antiga não quer trocar por uma hipoteca nova. Você não vai trocar uma hipoteca que te cobra 3%, no máximo 5% ao ano, por uma hipoteca que vai te cobrar 10%, 12% ao ano. Não faz sentido, né? Então as pessoas preferem ficar nas próprias casas, mesmo nos Estados Unidos, onde o hábito de se mudar, de vender casa é muito grande. As pessoas simplesmente não querem se desfazer das suas casas, porque não querem assumir hipotecas novas que cobram muito caro. Com isso, a construção civil paralisa. Porque se as pessoas não querem casas novas, hipotecas novas, elas não vão, né, as construtoras não vão fazer casas se as pessoas não querem comprar. Fazem para especular. E é isso que explica o porquê, apesar de não tá tendo, digamos assim, mercado, os aluguéis crescem. Por quê? Pessoas, investidores, incorporadores, compram centenas, milhares de casas e colocam elas para alugar. Aí veja só, quando coloca para alugar, elas cobram aluguéis caríssimos, exatamente porque casas novas não estão sendo construídas. Então você fica numa situação surreal, na qual as pessoas não querem trocar as hipotecas, comprar casas novas, por causa da taxa dos juros. Por conta disso, o número de casas disponíveis para moradia, caso a pessoa precise ou queira mudar, ou caso se trate de pessoas que chegaram, né, recentemente no lugar, que se emanciparam, que querem uma residência, o que acontece com essas pessoas? Como não tem casa nova sendo construída e as pessoas não querem mudar das casas velhas, fica difícil achar casa para alugar, apartamento, né, imóveis. E com isso o preço dos aluguéis sobe. Em teoria, na teoria, essa subida do preço dos aluguéis deveria incentivar as pessoas a construir novas casas. Tanto porque compensa fugir do aluguel, que vai ficando caro, tanto porque compensa investir, não é investimento, é especulação. Compensa especular com o preço dos aluguéis. Perfeito? E de fato, as incorporadoras constroem casas para alugar. Porque ganha muito mais dinheiro do que para vender para alguém que quer morar. Tá, de maneira definitiva. Eles investem e pesadamente em casas para alugar. E também em cidades mais turísticas, aqueles que é Airbnb, alugar por temporada. De modo que vender casa para aluguel, construir casa para aluguel, perdão, compensa. Mas construir casa para moradia, para casa própria, não compensa. Aí, eu não preciso dizer como é que fica, né? As pessoas pagam cada vez mais pelos aluguéis. E isso dificulta para quem quer alugar um imóvel comercial. Porque se você gasta muito com aluguel, a consequência lógica é que ou você vai ter que vender as coisas mais caras, porque você tem que incorporar o preço do aluguel no preço, ou a sua lucratividade, a sua margem de lucro diminui. Então é uma situação que a economia inteira perde. As pessoas têm sua renda, por isso que tem tanta gente morando nas ruas, que não dá mais para pagar aluguel. Um apartamento ridículo em Nova York, $2.000, São Francisco, Los Angeles, é mais do que isso. Então, viver nas grandes cidades americanas se torna cada vez mais difícil, porque o preço dos aluguéis sobe cada vez mais. E aí as pessoas que não têm condição, elas vão para as ruas. Por isso, só em Los Angeles você tem 70 mil pessoas morando nas ruas. Quando eu falo e repito que a dívida vai destruir os Estados Unidos, é sobre isso. As empresas, as famílias, as instituições, o próprio governo, os Estados Unidos estão afundados na dívida. Vamos começar já na voadora. Os Estados Unidos têm uma dívida impagável. A dívida interna do país, a dívida do governo federal,
é de 32,3 trilhões de dólares e crescendo a cada minuto. Mas não é só. A dívida dos estudantes é de 1,5 trilhão de dólares. O déficit comercial é de 1 trilhão de dólares por ano. A dívida dos governos locais, 2,1 trilhões de dólares. A dívida imobiliária é de mais de 17 trilhões de dólares. A dívida do cartão de crédito é de 1 trilhão de dólares. O déficit em transações correntes é de 34 trilhões de dólares. Então, gente, já era. Mas vamos continuar. A infraestrutura do país está apodrecendo, não há mais investimento público nem privado e o país está se desindustrializando. Mas o interessante do capitalismo é que ele consegue piorar o que já está ruim. Tem a questão das drogas, claro que tem a questão das drogas, né? Foi uma corporação americana, né, que introduziu o fentanil. É fácil culpar os mexicanos. É fácil demais dar conta. Culpa os mexicanos. Fecha a fronteira, faça guerra às drogas no México. Para que fazer guerra às drogas com as corporações farmacêuticas que introduziram o visto fentanil nos Estados Unidos? Né? Porque foram corporações financeiras. Foram empresas farmacêuticas dos Estados Unidos que transformaram o fentanil, um opioide altamente viciante, em remédio. Quer dizer, e usaram a propaganda de médico, né? Aqui no Brasil também tem muito esse esquema, né? O médico é pago para sugerir determinado tipo de medicamento, para receitar determinado tipo de medicamento. Então foi assim que o próprio capitalismo americano, conluio entre empresas farmacêuticas e médicos, criaram o vício de fentanil. E agora é fácil, eles culpam o México. Culpam os mexicanos. Claro, é óbvio, né, que vão culpar os mexicanos. Nunca vou assumir a culpa que é deles. Que é da FDA que deixou. Que é das empresas, corporações farmacêuticas que criaram o mercado. Certo? Eles criaram a tragédia, criaram a desgraça para vender mais. E agora você tem 120 mil pessoas todo ano trocando de plano espiritual por vício nessas drogas. O que mais mata nos Estados Unidos está longe de ser a coca, a heroína. Maconha não mata. Agora é o fentanil. Vício criado pela indústria farmacêutica dos Estados Unidos. Deixa eu ver se eu acho uns vídeos para colocar aqui. Checa esto. There's no question that our best, strongest pain medicines are the opioids, but these are the same drugs that have a reputation for causing addiction and other terrible things. Now, in fact, the rate of addiction amongst pain patients who are treated by doctors is much less than 1%. Esta era una campaña publicitaria del Oxycontin, la droga estrella de una de las familias de narcotraficantes más grandes de la historia. Y es que en el discurso se suele culpar a México por la crisis de los opioides que vive Estados Unidos. I stepped back to say who is responsible, who is the most responsible for the fentanyl killing Americans? And the answer was the Sinaloa cartel is number one, and the Chapitos are leading the Sinaloa cartel. The three boys are El Chapo's sons, and they pioneered this manufacturing of fentanyl and the transportation distribution of it that we see today. So they are the leading group that is responsible. Pero ¿qué pasaría si te digo que uno de los grandes responsables de todo esto es Estados Unidos y no México? Para comprender toda la historia debemos ir punto por punto, conocer nombres, intereses económicos, grandes farmacéuticas, sobornos políticos y todo un mapa que pocas veces se cuenta. El fentanilo es el tema central. Se busca a toda costa que México deje de enviarlo. No es para menos. Tan solo en 2021 se estima que hubo 106,000 muertes por sobredosis, la mayoría por la famosa droga. Pero la llamada crisis de los opioides no comenzó con el fentanilo. Para entender todo, debemos remontarnos a 1995.
Te presentamos a la familia Sackler. Son los dueños de Purdue Pharma, la importante farmacéutica que inventó el Oxycontin. Esta simple pastilla es un poderoso opioide altamente adictivo. Fue creado con la intención de aliviar el dolor. En Estados Unidos, cuando una farmacéutica crea un nuevo medicamento, debe pasar por la FDA para probarlo. Ellos son los encargados de revisar y comprobar que lo que se vende sea 100% seguro. En el caso del Oxycontin, había un pequeño detalle. Al igual que la gran mayoría de los opioides, solo debe utilizarse para aliviar el dolor de personas con cáncer, pacientes terminales o personas recién operadas. Purdue sabía esto. Al momento de solicitar la aprobación, buscaron la forma de que su venta no se limitara a un sector reducido. Querían que cualquier paciente pudiera usarlo, para así tener mayores ingresos. La única persona que podía hacer eso era Curtis Wright, director interino de la División de Anestesia, Cuidados Críticos y Adicción a Productos Farmacéuticos de la FDA. Purdue alegaba que su producto no era adictivo y que incluso era más seguro que otros opioides. Wright en un inicio se mostró escéptico, pero recibió un agresivo acoso por parte de la farmacéutica para convencerlo. Al final cedió y el 28 de diciembre de 1995 la FDA aprobó el medicamento y dio el visto bueno para que en su etiqueta dijera esto. Se cree que la absorción dilatada que proporcionan los comprimidos del Oxycontin reduce la propensión de un posible abuso. Es la frase que dio paso a la epidemia de los opioides. Fue un error monumental e histórico de la FDA. Porque gracias a ella, Purdue Pharma tuvo el respaldo del gobierno para que pudieran recetar el Oxycontin a prácticamente cualquier persona. En 1996 comenzó su comercialización con una agresiva campaña publicitaria, como el video del inicio, donde se incentivaba a los doctores a recetar el medicamento para cualquier dolencia. Fue un éxito rotundo, superaron al medicamento más vendido, el Viagra. En 1999 se estima que vendían $20 millones a la semana. La familia Sackler amasó una inmensa fortuna de aproximadamente $35 mil millones. De acuerdo con Forbes, eran más ricos que los Rockefeller. Un éxito millonario a expensas de una población que por un dolor común se volvía dependiente de un opioide. Crearon a una nación adicta. Para que te des una idea de lo que hicieron, escucha esta frase de madres que perdieron a sus hijos por la droga. La única diferencia entre la heroína y el Oxycontin es que el segundo te lo puede dar un médico. Ellos crearon la fórmula, fueron los narcotraficantes más exitosos de toda la historia, porque vendían su droga con el consentimiento gubernamental y nunca pisaron la cárcel. Al final, cuando se descubrió todo, pagaron una multa ridícula en comparación al gran daño que hicieron y al dinero que generaron. Por si fuera poco, Estados Unidos no aprendió la lección. Cuando hubo más restricción en la venta del Oxycontin, muchas personas que se volvieron adictas voltearon a otras alternativas. Y sí, aquí llega el fentanilo. Al igual que el Oxycontin, el fentanilo es un poderoso opioide altamente adictivo. Tampoco lo debe usar cualquier paciente. Fue creado en 1960 por el doctor belga Paul Janssen con el objetivo de crear un analgésico que suplantara a la morfina. Se buscó que fuera aprobado en Estados Unidos, pero para ello tenía que pasar por la FDA. Robert Dripps, presidente de anestesiología de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia, era quien debía dar el visto bueno, pero estaba renuente. Él razonó que un medicamento que era 100 veces más potente que la morfina era innecesario y probablemente crearía más problemas que ventajas. Además, temía que el fentanilo pudiera usarse como una droga de abuso debido a su inicio de acción relativamente rápido. A pesar de sus advertencias, la FDA lo aprobó, pero con la condición de que solo se utilizara con pacientes con cáncer o con una condición terminal. La presión fue mayor porque el laboratorio del Dr. Janssen fue adquirido por la poderosa farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson. Este fue el precedente para la creación de nuevos productos con fentanilo, los cuales dieron paso a la primera gran ola de adicción. Este es Subsys, el producto estrella de la farmacéutica Insys. Es un aerosol a base de fentanilo, creado para aliviar el dolor de algunos pacientes con cáncer. Fue aprobado en 2012 por la FDA. Ojo, hace 16 años ya habían aprobado el Oxycontin. Las denuncias contra el medicamento estuvieron desde antes del 2000 y aún así fue aprobado sabiendo que era un opioide altamente adictivo.
John Kapoor, el fundador de Insys, quizá inspirado en el éxito millonario de Purdue Pharma, aplicó el mismo método. Su producto solo fue aprobado para pacientes terminales o con cáncer. Sin embargo, encontraron una especie de vacío legal. Si bien la FDA limitaba el uso a este tipo de pacientes, permitían que un doctor usara su propio juicio para determinar si una persona podría requerir sepsis. Ahí estalló todo. Insys sobornó a miles de doctores en Estados Unidos para que recetaran su medicina de manera indiscriminada. ¿Te dolía la espalda? Fentanilo. ¿Te duele la cabeza? Fentanilo. La historia es prácticamente la misma. John Kapoor ascendió de manera meteórica y se posicionó en la lista de los multimillonarios de Forbes. Esto no fue un caso aislado. Fueron varias farmacéuticas las que emplearon el mismo método. Fueron varios medicamentos con fentanilo y otros opioides. Colas enormes en farmacias a muy temprana hora con adictos que buscaban su medicina. Johnson & Johnson era hasta hace poco el principal proveedor de las materias primas para la creación de opioides. No fue el narco mexicano ni empresas chinas. Los que crearon todo esto fueron las grandes farmacéuticas. Después de todo este breve resumen, es importante que sepas dos cosas: cómo funcionan estos medicamentos y cuál fue el papel del gobierno de los Estados Unidos en todo este escándalo. Un opioide es sumamente efectivo como analgésico. Aún hoy día se sigue utilizando en los quirófanos. Sin embargo, las cantidades deben ser muy cuidadas. Además, como lo hemos dicho a lo largo del video, no lo debe tomar cualquier persona. El argumento que usaron las farmacéuticas para defenderse es que su producto hacía el bien y las personas eran las que abusaban. Cuando consumes una droga adictiva, existe un momento en el que si la dejas de tomar, tu cuerpo presenta abstinencia. De inmediato pide más. Además, mientras más frecuente es tu consumo, necesitas más cantidades para satisfacer esa necesidad. Por eso se volvieron millonarias las farmacéuticas, porque cuando esto pasaba, recetaban más medicamentos y creaban dosis más grandes. La gente la consumía porque ya la necesitaba. Y cuando el tratamiento terminaba, el dolor pasaba, pero la adicción se quedaba. Muchos pacientes tuvieron que acudir a otras drogas para satisfacer esa necesidad. Sumado a esto, había personas que consumían la medicina por uso recreativo. Acudían con doctores solo para obtener prescripciones de opioides. Un completo desastre. La FDA debió exigir pruebas contundentes de que los productos eran seguros. No lo hicieron. Por si fuera poco, altos funcionarios fueron sobornados. Curtis Wright, el médico que le dio luz verde al Oxycontin, tiempo después fue contratado por Purdue Pharma. El primer año recibió una retribución de $400,000. No fue el único. Cuando las denuncias empezaron a estallar contra el Oxycontin, Purdue Pharma contrató a Chris Dodd, senador de Estados Unidos, para defenderlos. Frente al Senado, abogó por la farmacéutica y por la droga, echándole la culpa a la población por ser unos adictos. La desconfianza hacia el medicamento se esfumaba por los dichos y la calidad moral de Dodd. Las ventas siguieron subiendo. Con el fentanilo sucedió algo similar. Cuando ya se tenía identificado el problema de los opioides, se cuestionó la facilidad con la que los narcóticos inundaban indiscriminadamente las farmacéuticas. Ellos se defendieron impulsando una ley que limitaba las facultades de la DEA para que así no pudieran identificar estos abusos y por ende siguieran reabasteciendo indiscriminadamente. En el Congreso todos aprobaron esta ley, nadie estuvo en contra. Es más, hubo senadores que la defendieron, como Tom Marino y Marsha Blackburn, ambos senadores republicanos. Marsha aún es senadora. Tras la aprobación de la ley, recibió $964,000 por parte de las farmacéuticas. No fue la única. Varios senadores recibieron jugosas compensaciones de las farmacéuticas por aprobar esta ley que las beneficiaba. En el mismo Senado donde ahora atacan a México y lo señalan como el responsable directo de la crisis de los opioides, años antes tuvieron oportunidades reales para frenarla. Es más, la FDA ya aprobó un nuevo opioide que es 10 veces más potente que el fentanilo. Es de locos. Al final, Estados Unidos puede intentar acabar con el narco en México, nombrándolos como grupos terroristas, detener cada gramo de fentanilo para que no entre a su país. Pero eso no detendría la crisis de los opioides, porque gran parte del problema lo tienen en casa. Por si fuera poco, la responsabilidad de Estados Unidos por la crisis que viven y la violencia que existe en México por el narcotráfico no termina aquí. Hace unos días se volvió viral esta foto.
Es un integrante del Cártel del Golfo. Lo que lleva es un lanzacohetes exclusivo para el ejército estadounidense. Incluso es de los que envían a Ucrania. ¿Por qué el narcotráfico en México está tan bien armado? En 2021, el gobierno de México comenzó una batalla legal contra 11 gigantes de la industria armamentística en Estados Unidos. El tema es muy delicado y necesita su propio video. De momento, te agradecemos por llegar hasta acá y por todo el apoyo en estos videos. Este video fue un breve resumen de todo lo que implica la crisis de los opioides. Si quieres saber más al respecto, HBO lanzó un documental, el cual a su vez está basado en un libro de Patrick Radden Keefe, El Imperio del Dolor. Ficou claro, né? Quem é o culpado? Não são os mexicanos. Não são os cartéis da droga. É os cartéis da indústria farmacêutica. É o capitalismo. Lucro a qualquer preço. Então você tem também nos Estados Unidos uma crise sanitária. Junto com o mercado de ações que tá para estourar. Uma crise imobiliária. A dívida ultrapassa os 20 trilhões. Naquele videozinho meu que eu fiz sobre dívida nos Estados Unidos, vou postar ele aqui de novo, mostra a origem da dívida americana. Vocês vão ver que uma parte grande dela, na parte de trilhões, é a dívida hipotecária. Além disso, tem a questão da desdolarização. Desdolarização. Que está cada vez maior, mais profunda e mais rápida. Ou seja, cada vez mais países, em cada vez mais circunstâncias, desdolarizando em cada vez mais negócios. Isso prejudica os Estados Unidos enormemente de duas formas. A primeira delas é que, diminuindo a necessidade de dólares, esses dólares voltam para os Estados Unidos. Uma vez nos Estados Unidos, o destino dele é o consumo, que não vai acontecer, ou comprar título da dívida. O consumo geraria inflação. Exatamente para evitar gerar inflação, já que eles não têm mais como incentivar a produção, eles preferem comprar título da dívida pública. Isso aumenta a dívida, que já está imensa. Já passou de 32 trilhões de dólares. Então veja que a armadilha da liquidez gera a crise inflacionária. E como eles são liberais, a única maneira que eles conhecem de combater a crise inflacionária é aumentando os juros, o que acaba prejudicando a população, o comércio, a indústria, mas favorece os bancos, certo? À custa do restante da economia. Custo do restante da economia, que paga. Então, cada vez que entra dólares nos Estados Unidos, nós estamos falando de trilhões de dólares. A maior parte desses trilhões compra os T-bonds, que é título da dívida, fazendo com que a dívida cresça. Os Estados Unidos, só de juros dessa dívida, já estão pagando mais de 1 trilhão por ano. É fácil fazer a conta. Se a dívida deles tem 32,4 trilhões de dólares e o pagamento da dívida, de juro da dívida, não do principal, já está consumindo mais de 1 trilhão, isso quer dizer que o juro médio pago está em 3,3%, pouco mais de 3% ao ano. Como o juro antigo era de 1%, isso quer dizer que a maior parte da dívida é nova. Ou seja, já está pagando juros de 5%. Mas isso deixa um problema? Isso implica também que os 40% da dívida, os 12 trilhões de dólares, é dívida antiga, que paga juro muito baixo. E isso é um problema maior do que a dívida nova, que paga juro alto. Você fala assim, porra, mas se a dívida nova paga juro alto, quer dizer que o governo gasta muito pagando juro da dívida. Como pode ser pior do que isso? Deixa eu explicar como pode ser pior. Os títulos da dívida antigos, que pagam juros baixos, estão na mão de bancos, de corporações financeiras. E agora, eles são micos. Esses títulos da dívida americana, historicamente, eles eram muito líquidos, ou seja, muito fácil de vender a qualquer hora. Só que agora não são mais. Porque se você tem título da dívida nova pagando 5%, mais de 5%,
Por que você vai querer um título da dívida antiga que paga 1%? Você não vai, esse título perde liquidez, ninguém quer esse mico. Porque numa inflação nominal de 4% e real de 8%, se um título paga 1% menos que isso, na verdade, você está perdendo dinheiro. O dinheiro que você perde é a inflação menos a taxa de juros. Vamos porque a inflação nominal é 4%. Esse não é o número verdadeiro, mas é 4%, né, nominalmente. Se o título de juros paga 0,5%, quer dizer que a cada ano que passa você vai perder 3,5%. Em 10 anos você vai perder 35% do seu investimento. Considera que a inflação real está entre 6% e 8%, dependendo se nós estamos falando de empresa ou de consumidor. E aí a sua perda em 10 anos vai ser de 50%, 60%, 70%. Quer dizer, se a sua perda for de 70% e você tem 100 milhões de título da dívida, daqui a 10 anos você vai ter 30 milhões. Você perdeu 70 milhões. Como é que você justifica isso no seu balanço? Você não justifica, você está perdendo dinheiro. O nome disso é prejuízo. E é isso que quebra banco. Porque tem uma enorme quantidade de capital empatado em coisa que dá juro negativo. E aí veja o problema. Se a taxa de lucro das empresas e dos bancos está baixa, e você ainda tem que pagar a diferença entre a inflação e a taxa de juros, não sobra espaço para você ter lucro, porque o que você conseguir ganhar vai ser só para pagar a diferença a menos do que você tem em título antigo da dívida pública. E é isso que envenena os bancos americanos, principalmente os pequenos, os regionais, que têm uma taxa de lucro menor historicamente. Certo? Esses bancos, são milhares deles, eles podem quebrar a qualquer momento. Qualquer momento eles quebram. Certo? Na primeira grande crise eles vão quebrar. E o que vai causar a primeira grande crise? A quebra na Bolsa de Valores? Provavelmente. Certo? Provavelmente. E aí vão quebrar a Bolsa de Valores e os bancos. Aí a situação, que já é horrível, vai piorar muito. Muito, 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 muito. Porque o país inteiro está endividado. E mais do que isso, quebrando a Bolsa de Valores e os bancos, onde muita gente colocou suas economias de uma vida, essas pessoas vão perder a sua economia. Mas pior ainda, as pensões e as aposentadorias, os Estados Unidos não tem um sistema de pensão e aposentadoria pública. Só os militares que têm. E mesmo esses, uma parte é garantida por investimento. Então, quer dizer que os milhões de aposentados e pensionistas ou vão ficar sem nada, caso o banco ou a incorporadora ou a financeira deles quebre, ou vão ficar com a fração daquele que ganhavam. O cara tinha uma aposentadoria, né, $3.000. Se ela quebra, ela vai ficar zero, ou digamos $500. Como é que essas pessoas vão sobreviver? Como é que essas pessoas vão sobreviver? No mundo que os aluguéis são cada vez mais caros, que a inflação está cada vez maior, de repente seu ganho de $3.000 vira 500. Ou nada. E você já é idoso. Não está no mercado de trabalho. Como é que você vai sobreviver? E eu não estou falando de 500 mil pessoas, não. Estou falando de milhões. Milhões de pessoas. Como é que elas vão sobreviver? Me explica. É isso que aguarda os Estados Unidos. Quando eu falo os Estados Unidos vão quebrar, é porque eles vão quebrar. A questão é quando, não é se. Vocês não tem dúvida alguma disso. Ninguém aqui está falando caso os Estados Unidos quebrem. Ou se os Estados Unidos quebrassem. Não, os Estados Unidos vão quebrar. Entendeu? Vão quebrar. A economia americana vai à bancarrota. A questão é quando. A minha aposta é em algum momento entre outubro e março. Tem hora que eu até duvido que consiga chegar até outubro. Mas que vão quebrar, isso é óbvio. E aí quebrando, desmorona o dólar. Porque uma economia quebrada não dá conta de pagar a sua dívida. Trilionária. E uma economia que não consegue pagar a sua dívida e está quebrada, o que vale a moeda dela? E aí a desdolarização aumenta ainda mais. Aumentando a desdolarização, todo mundo querendo se livrar de dólares. Os dólares que os Estados Unidos emitiram aos trilhões
vão voltar todos para os Estados Unidos. O que vai alimentar ainda mais o processo de crise terminal. Certo? É uma bomba atômica. Não a bomba. Olha a bomba não. É a bomba de Hiroshima. Financeira. Que vai cair no colo deles. Essa é a situação dos Estados Unidos. E os Estados Unidos sustentam o Ocidente, né? O endereço da quadrilha, o chefe da matilha. E aí eu pergunto, como esse país, de verdade, como esse país vai fazer guerra contra a China? Como esse país vai fazer guerra na África? Como esse país vai sustentar uma guerra no Oriente Médio? Não vai, irmão, irmã, camarada, não vai. Entendeu? É bravata. O idiota austríaco lá que mostrou o mapa ridículo do Brasil dividido é só um imbecil. É só um imbecil. Não temos. Quando eu falo os Estados Unidos é um tigre banguela, um leão que ruge, mas não tem mais força, é sobre isso que eu estou falando. Ah, eles vão fazer golpes no mundo inteiro, vão acontecer, o Brasil, meu Deus, vão armar. Mais Temer da vida, mais Bolsonaro da vida, mais Fernando Henrique Cardoso da vida, mais Movimento Passe Livre da vida, mais PSOL da vida, estão entrando na Amazônia? Claro que estão. Mas eles não têm dinheiro para sustentar isso. Entendeu por que você não precisa ter medo? Eles não têm dinheiro, eles vão quebrar. Já era. Ok? Fica firme. Até.